Meus amigos, nós estamos aqui para mais um Unscripted, para conversarmos sobre a liberação dos reféns que aconteceu ontem. No vídeo que eu lancei aqui no canal na quinta-feira, eu conversei com vocês a respeito do deadline, do prazo que o Donald Trump havia dado pela liberação de todos os reféns. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: na segunda-feira da semana passada, o Hamas anunciou que iria pausar a liberação dos reféns até segunda ordem. Na terça-feira, o Donald Trump, numa coletiva de imprensa, diz que, no que diz respeito a ele e aos Estados Unidos, se todos os reféns não estivessem de volta até sábado ao meio-dia, que Israel teria carta branca para fazer o inferno chover sobre Gaza, né? Como é essa expressão que ele tem utilizado com frequência. Por consequência, o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, convocou o seu gabinete de segurança e logo depois disso eles emitiram uma declaração, né? O Netanyahu fez um pronunciamento para a nação, no qual ele disse, em primeiro lugar, agradeceu o Trump, o apoio do Trump, aquela coisa toda, disse que havia adotado a ideia do Trump em relação ao deslocamento voluntário das pessoas da faixa de Gaza, que os Estados Unidos assumissem o controle da faixa de Gaza, isso como um plano para o dia depois da guerra. Essa tem sido sempre uma grande crítica em relação ao governo do Netanyahu, que é a ausência da apresentação de um plano para o futuro da faixa de Gaza depois da guerra. Então, agora o Netanyahu disse: adotamos o plano do Trump, é isso que nós queremos. Eu falei bastante sobre isso já no vídeo de quinta-feira. Se você não assistiu ainda, ele ainda é bem relevante, você pode ir lá assistir. Na segunda parte do comentário, o Netanyahu disse: nós adotamos o deadline, o prazo final do presidente Donald Trump, exigimos a liberação dos nossos reféns até sábado ao meio-dia. Eu citei, quando eu estava fazendo o meu comentário, que a palavra que estava faltando da declaração do Netanyahu era a palavra todos. Porque o Trump foi muito claro, ele disse: se todos os reféns não forem liberados até sábado ao meio-dia, a guerra volta em força total. O Netanyahu não utilizou a palavra todos, ele disse: nós queremos a liberação dos nossos reféns até sábado, meio-dia. Não disse de todos os nossos reféns. Inclusive, eu propus uma pergunta, falei: interessante vai ser discutir o que vai acontecer se o Hamas liberar os 3 reféns no sábado. E aí, volta a guerra ou não volta a guerra? O que vai acontecer? Né? Enfim, nós vimos o que aconteceu. Chegou o sábado e o Hamas continuou com o seu showzinho midiático, patrocinado e orquestrado, né? Todo estruturado através da Al Jazeera, com palco e drones, e parece uma produção do Netflix, um reality show, uma coisa nojenta. E trouxe os 3 reféns, que dessa vez estavam com uma aparência um pouco melhor, graças a Deus. Ainda assim, aparência bem magra, bem abatida, mas bem melhor do que aquela que nós havíamos visto dos reféns na semana passada. Eles estavam numa situação de saúde um pouquinho melhor, apesar de que, desde o sábado, quando eles foram libertos, um deles já passou por cirurgia, o outro teve um ferimento no olho, que agora está sendo tratado, mas que provavelmente vai roubar dele a visão naquele olho. Todos eles também passaram por os mesmos tipos de tortura, de depravação e de privação de comida, de ficarem acorrentados esses meses todos, enfim, todas aquelas coisas que eu já venho falando, mas agora eles tiveram um pouco mais de tempo de fazer esses caras que seriam liberados no sábado, de fazê-los ficar com uma aparência um pouco melhor. Então eles saíram com uma aparência um pouco melhor. E aí ficou a grande pergunta na mente e no coração de todos nós, meu inclusive. Qual seria a postura de Israel? O que Israel vai fazer? O Donald Trump, que eu apelidei ele de Donald Pistoleiro, com todo respeito, né, como um sinal de admiração que eu tenho desenvolvido por ele. Há um ano atrás seria difícil de imaginar uma coisa dessa, mas agora sou fã de carteirinha da postura do Trump.
o Trump, no sábado de manhã, lançou um tweet, né? Comentou lá no X, dizendo: bom, o Hamas só liberou 3 reféns, ou seja, eles não cumpriram o prazo que eu dei para eles de liberar todos os reféns. Eles têm até meio-dia, eles liberaram 3 já, tem até meio-dia para liberar o resto. Se não, Israel tem carta branca para fazer o que ela quiser fazer. De novo, uma postura louvável, de coragem, porque a pressão do mundo inteiro é para que esse acordo de cessar-fogo seja preservado a qualquer custo, custe o que custar. E eu entendo a preocupação por detrás disso, eu entendo o porquê desse pensamento, sem dúvida nenhuma. Mas eu também considero que exista um valor imensurável em não baixar a bola para um bully. E o Hamas é o maior bully do Oriente Médio agora. Talvez eles né, percam pro Irã, obviamente, que é quem puxa as cordinhas, quem patrocina, quem faz tudo, mas ainda assim, eles têm essa postura de você não pode mexer comigo, você não importa o que você fizer, né? A cerimônia de liberação dos reféns, para mim, foi uma prova disso. Porque eles trocaram o cenário, é importante dizer. O cenário agora estava cheio de imagens das comunidades israelenses que foram invadidas pelo Hamas, com a frase escrita em árabe, em hebraico e em inglês. Nós invadimos sorrateiramente ou velozmente, ou não sei traduzir exatamente, mas dizendo assim, a gente entrou nesses lugares aqui e nós demos uma camaçada de pau em todo mundo. Havia uma foto, um painel de AI, né, feito com inteligência artificial, mas mostrando o Yahya Sinwar, o líder do Hamas, que foi eliminado por Israel, sentado no meio dos escombros de uma casa, olhando pelo buraco na parede, né, a casa toda desmontada, olhando pelo buraco na parede, para a foto de Al-Aqsa, para a mesquita lá em Jerusalém, e daí com a frase em árabe, hebraico e inglês: a única migração será para Jerusalém. Isso é uma mensagem direta para o Trump e, por consequência, para o governo israelense também. Mas dizendo assim, nós só vamos sair daqui se for em direção a Jerusalém. Então, eles... Eles, sabe como eles dão presentinhos toda semana para os reféns que estão sendo liberados? Essa semana eles entregaram para um dos reféns passar para as mãos da mãe de um sequestrado, uma senhora chamada Einav Zanglauker, que eu inclusive mencionei ela na semana passada, porque ela se tornou talvez a maior voz de um arraial que critica o governo do Netanyahu, que obviamente, porque tem direito de fazer isso, porque a gente está numa democracia, mas a Einav virou meio que o símbolo de todo mundo que faz oposição ao governo, tá? E existem pessoas que ouvem o que ela está dizendo na pureza do que ela está dizendo, como uma mãe que está irritada, que está com raiva, que quer o seu filho de volta, e isso é super válido e é direito dela porque ela é mãe. E tem gente que enxerga nisso uma manipulação da situação trágica dela, mas uma manipulação da esquerda, uma manipulação da oposição ao governo, utilizando a dor e o sofrimento dela para atacar indevidamente o governo. Eu fico balançando entre as duas posições. Tem momentos onde eu acho que ela tem direito de dizer tudo o que ela quiser, a hora que ela quiser, como ela quiser, porque ela é uma mãe que está com um filho sequestrado dentro de Gaza, então tá ótimo. E tem momentos onde, para mim, é muito clara a objetivação política dessa dor e desse sofrimento para alcançar um resultado de derrubar o governo de coalizão do Netanyahu. Mas, pra vocês terem noção do nível do sadismo
do Hamas, eles mandaram, através das mãos de um refém, para esta mãe, que é, tipo assim, a maior voz de oposição ao governo Netanyahu hoje em dia, mandaram um negócio assim, uma ampola, essa era a palavra que eu queria procurar, em cima de uma basezinha de madeira, daí uma ampolazinha, com, sabe, a areia que vai caindo, mas uma parada feita tipo de metal, parece que é de imã, um negócio assim. Então vai caindo ali devagarinho, a foto dela e do filho sequestrado, e escrito em árabe, em hebraico e em inglês, Time is running out. O tempo está acabando. Primeiro que fazendo terror psicológico com a vida dessa família, que isso é uma nojeira. Segundo, que tentando influenciar diretamente no discurso político dentro de Israel, tentando empoderar, tentando enraivecer, digamos assim, a oposição ao governo do Netanyahu, porque os nossos inimigos sabem que se nós estivermos divididos, brigando um contra o outro, eles têm muito mais liberdade para fazer o que eles quiserem fazer. Então, as imagens dispostas no palco que mostram que essa liberação não foi tá bom, a gente não quer acabar com o acordo, então a gente vai liberar os reféns. Essa liberação dos 3 reféns não foi uma submissão do Hamas. Não foi eles baixando a bola e dizendo, opa, a gente não queria brigar com o Netanyahu, a gente não queria brigar com o Trump, tá bom, vamos continuar com o acordo aqui. Essa mensagem que eles mandaram para Einav Zanglauker e as imagens, a única imigração vai ser para Jerusalém, mostra que o Hamas ainda está no auge do hubris, no auge do seu orgulho e da consideração de que eles são o topo do topo e que Allah está atrás deles e tudo isso. De novo, aquele orgulho que cega, que impede eles de verem a destruição que eles trouxeram para o seu próprio povo. Mas essa postura fez com que bastante gente estivesse na expectativa de que a postura do governo agora fosse ir para tudo ou nada. Fosse chutar o pau da barraca e retomar a guerra em Gaza. Eu confesso que num primeiro momento, ver essas imagens do Hamas se gabando, mandando presente e tal, e ouvir o silêncio ensurdecedor do governo do Netanyahu, também me fizeram ter a reação da barriga, sabe? A reação emocional de dizer, caraca, como assim, velho? Agora não, tem que ir pra cima. Mas agora, depois de um tempo pensando sobre o assunto, eu acho que a decisão correta a se fazer é não tomar nenhuma decisão drástica, não tomar nenhuma decisão emotiva. Acho que a nação de Israel não tem nada a ganhar de um primeiro-ministro enraivecido, emotivo, emocional, querendo proteger o seu próprio ego, querendo preservar a sua imagem. Eu acho que não está aí a nossa força. A nossa força está justamente em nós sermos estratégicos, em nós sermos comedidos, em nós fazermos aquilo que é necessário quando é necessário e não um segundo antes, e não deixar o jogo psicológico do Hamas influenciar a nossa estabilidade emocional e a nossa tomada de decisões. Porque a gente já tratou disso, sobre como o Hamas não tem o que perder. Então, se você agora cair de porrada em cima de Gaza e morrer mais uma montoeira de gente deles, para eles, na concepção deles, naquilo que eles têm de cosmovisão, é isso aí. As duas coisas são vitória. Exterminar Israel é vitória e morrer tentando também é vitória. Então, a necessidade da autorrestrição aqui foi necessária.
O Gabinete de Segurança se reuniu e eles discutiram ontem já o que fazer e o Netanyahu fez assim uma declaração que não foi muito assertiva a respeito de nada, agradeceu de novo o Donald Trump pelo apoio e tudo mais. Mas, além dessas declarações públicas, tem mais alguns fatores que precisam ser abordados aqui para a gente conseguir definir. E agora? Né? O que vai acontecer agora? Tá, o Hamas não devolveu todos os reféns. E Israel não caiu matando em cima deles. Então, o que pode acontecer agora? Nós ainda temos 73 reféns em Gaza. O acordo presente que foi assinado prevê que essa primeira etapa do acordo ainda tenha mais 2 semanas, que no próximo sábado sejam liberados mais 3 reféns. No sábado seguinte, sejam liberados mais 9 reféns vivos e, se eu não me engano, outros 14 que não estão mais vivos de acordo com o Hamas. Lembro vocês que o Hamas mente a respeito de quem está morto o tempo inteiro, tá? Mas pessoas que nós ainda estamos esperando nessas 2 etapas do acordo, por exemplo, a Shiri Bibas, o Ariel Bibas, o Kfir Bibas, a mãe e aquelas duas crianças ruivinhas, Omer Shem Tov, Elia Cohen, Omer Vankret, Tal Shacham, a gente ainda está esperando um pessoal um pouco mais velho, por exemplo, o Ded Lipschitz, Tahi Dan, Itzik Algar, Teud Yalomi, enfim, ainda tem gente para sair. E aí, o que é para acontecer? É para acontecer uma pausa para discutirem o término, a conclusão final dessa guerra, a retirada completa do exército de Israel e daí a liberação dos outros, quantos vão faltar aí 50 e tantos reféns. Nós fomos informados pelo Hamas que 36 não estão vivos. Mas, de novo, isso não é garantia, é uma suposição, é uma especulação. Porque o Hamas mente o tempo inteiro e a nossa inteligência não chegou a confirmar ou rejeitar essa afirmação. O ponto é que ainda tem bastante gente viva, tá? Então, o que nós temos recebido de relatório nesses últimos dias é o seguinte. Provavelmente, o governo israelense junto com o governo americano vão fazer a maior força o possível para que nessas próximas 2 semanas, nesses próximos 2 sábados, que é quando a gente tem que chegar no final da primeira etapa do acordo, para que saiam o maior número de reféns com vida o possível, tá? E a gente tem algumas maneiras de aplicar pressão sobre o Hamas com isso. Primeiro que mudou o governo americano, então hoje, por exemplo, o Netanyahu está reunido com o Marco Rubio, do Departamento de Estado, o secretário de Estado americano. Quando ele tinha essas reuniões com a contrapartida do governo Biden, os caras do governo americano vinham para mandar o Netanyahu largar a mão, para ele parar, para ele sabe, entrar mais ajuda humanitária, para ele fazer. Agora o Marco Rubio está aqui falando o oposto, dizendo pode ser o tão duro quanto você quiser ser, o tão rígido quanto você quiser ser. Os dois governos basicamente estão conversando sobre como possibilitar o maior número de pessoas saírem de Gaza com vida e daí preparar aquilo que for necessário, não para a continuação da segunda etapa do esquema, esse esquema de novo que foi negociado pelo Biden, que preveria a remoção completa de Israel, do exército de Israel de dentro de Gaza, mas aí implementar a ideia do Trump de fazer a transferência voluntária das pessoas que quiserem sair da faixa de Gaza e o Hamas remover a força ou em body bags, né, ou em saco de corpo ou
atrás das grades, independente, todo mundo que é do Hamas, removeu a força. A população de Gaza dá para eles a oportunidade de sair e buscar abrigo e construir uma vida digna em outro lugar. Então, provavelmente, a gente vai fazer pressão para sair um maior número de reféns o possível ao longo das próximas 2 semanas. Rodrigo, que pressão que vocês podem fazer? Bom, parte do acordo, que foi, de novo, negociado pelo governo Biden, é que entrariam no norte de Gaza centenas de milhares de trailers, daqueles trailers para morada intermediária, digamos assim, para morada que não é permanente, para servir de abrigo para as pessoas que estão lá como refugiados. Esses trailers todos deveriam ter começado a entrar agora, hoje. E o governo de Israel está segurando os trailers, de novo, com o apoio total dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa é uma carta na manga para dizer, ok, nós, por exemplo, vamos entrar na semana mais fria para o país. Agora, o fim de semana mais frio de todos vai ser agora o próximo fim de semana, vai nevar em um monte de cidades, a situação é urgente, então querem os abrigos? Legal, então ao invés de liberar 3 reféns na próxima semana, libera 9, sabe? São coisas que podem ser feitas, porque agora Israel tem condições de negociar não de maneira emasculada, ela tem condições de negociar de maneira digna, de maneira né, sem precisar pedir desculpa pela própria existência. Tudo isso, a propósito, me faz pensar na situação diferente que nós estaríamos vivendo caso a gente tivesse um governo americano diferente desde o começo dessa guerra. Eu garanto para vocês que se o Biden tivesse adotado uma postura igual a do Trump agora, nós não teríamos mais nenhum refém dentro de Gaza, a guerra não teria se estendido por 15 meses, não teria morrido tanto inocente na faixa de Gaza, a situação ia ter se resolvido de maneira muito mais limpa. E agora a gente está finalmente caminhando para isso, porque mudou a postura do adulto responsável, tá? E infelizmente a gente, de maneira bem clara, precisa andar no ritmo que é ditado pelo nosso maior parceiro, que é os Estados Unidos. Outra forma de pressão que a gente pode fazer sobre o Hamas, por exemplo, é lembrá-los levemente que todo o armamento que o governo Biden havia imposto sobre ele, um embargo, um armamento pesadíssimo, bombas e tudo mais, chegou em Israel hoje. Foi liberado pelo governo Trump e já chegou em Israel, está no porto de Ashdod. Ou seja, que o retorno para a batalha agora seria infinitamente mais destruidor do que foi antes. Israel agora pode potencializar, pode maximizar os danos para a estrutura do Hamas de uma maneira que a gente não podia fazer durante o governo do Biden, porque muitos desses armamentos estavam debaixo de um embargo, tá? Então, o Marco Rubio está aqui em Israel nesse momento. Vários membros do governo estão conversando, estão falando com o público a respeito do começo das preparações para a implementação do plano do Trump. Tudo isso ainda parece impossível, tudo isso ainda parece como talvez um spin político, né? Uma tentativa de passar uma narrativa política de que isso seja possível, mas eu estou aprendendo a não duvidar muito do Donald Trump quando ele diz que ele quer fazer um negócio. Eu acho que é possível que a gente realmente esteja chegando próximo dos dias onde nós vamos ver um novo Oriente Médio, a começar pela transformação total da faixa de Gaza. Meus amigos, essas foram as notícias agora desse fim de semana. De novo, continuem me acompanhando por aqui no YouTube, continuem me acompanhando pelo Instagram e me mandem perguntas, façam comentários, digam para mim o que vocês acham dessa história toda, que desfecho que vocês acham que isso vai ter. Você acha que o Trump vai ter sucesso no plano dele ou não? Fala comigo e à medida que a gente tiver mais notícias, mais informações, eu volto para cá, aqui para o canal, para atualizar vocês. Lembrando que a gente tem vídeos semanais, toda segunda-feira, toda quinta-feira e todo sábado. A gente se vê. Tchau!